Oi gente, tudo bem com vocês? Então, eu espero que sim, eu me chamo Kellen Limas, esse é mais um vídeo aqui do canal. O link de todas as redes sociais eu vou deixar aqui no box de informação, caso vocês queiram me seguir. E antes de começar mais um vídeo, vou pedindo para vocês deixarem seu like, se inscrever aqui no meu canal, que isso vai me ajudar bastante. Gente, antes de começar o vídeo, vou falar para vocês que estamos começando os preparativos do nosso quarto compartilhado com o bebê. Então, por isso, começamos a tirar papel de parede. Não fiquem reparando nesses buracos, tá? Porque tirar papel de parede arrancou a pintura que tinha por trás. Era assim, ó. Vamos pintar o quarto todo pra compartilhar o nosso quarto com o bebê e ficar super fofinho pra recebê-lo. Eu ainda não sei, na verdade, o que eu vou colocar no título do vídeo. Eu gravei um vídeo contando pra vocês o meu diário de gravidez, os sustos que aconteceram do meu primeiro até o meu terceiro mês de gravidez. Mas hoje eu quero falar o que isso acarretou, esses sustos, do medo que eu tive. Quero realmente hoje só sentar mesmo, conversar com vocês sobre isso, no que acarretou, né, dos medos que eu tive. Uma das coisas que aconteceu era o medo de não estar grávida. Uma das coisas que também passava pela minha cabeça era quando é que eu ia sentir esse amor de mãe que todo mundo fala. A partir do primeiro momento que você vê um teste tá positivo, você já ama automaticamente, né? Você já cuida, você já se cuida, né? É uma preocupação sua. Quem engravida e quer realmente ter o bebê, você se cuida. Assim que eu engravidei, assim que eu tive meu positivo, eu já fui fazer o pré-natal, eu já fui fazer ultrassom. E o primeiro susto que eu tive foi que eu não sabia quando fazer a primeira ultrassom. E eu fiz muito cedo, eu fiz com 5 semanas. E como eu disse no outro vídeo, a médica ela falou assim: Kellen, aqui não tem nada. Então pareceu que eu tava mentindo, eu não sei o que eu senti. Ela perguntou se eu tinha feito o teste de gravidez, eu falei que sim, fiz de sangue, deu positivo. E ela falou pra me voltar com 8 semanas. Então, de 5 até 8 semanas, eu ficava naquela: será que eu tô grávida? Será que eu fiz um teste e deu tipo um falso positivo? Porque na minha ultrassom não apareceu nada, gente. Nenhum saco gestacional que aparece com 5 semanas, não apareceu nada. Eu lembro que na ultrassom, ela viu que no meu ovário tinha o tal do corpo lúteo, que isso ela falou poderia indicar gravidez. O tal do corpo lúteo. Então, então de 5 até 8 semanas, até eu repetir a ultrassom, ficava aquilo: será que eu fiz o teste de gravidez e aconteceu alguma coisa errada no meio do caminho e não tem mais bebê? É uma coisa que a minha mãe hoje brinca comigo, é que eu queria, tipo, enjoar essas coisas, mas não, gente. É que eu não sabia que poderia existir gravidez sem isso, né? A gente cresce assistindo novela, filme, série, em que quando as mulheres engravidam, elas desmaiam, elas vomitam muito. Inclusive eu tenho 3 irmãs, né, que já engravidaram, tiveram bebês, e faltava eu. Então, como todas elas não conseguiam nem escovar o dente, tanto que elas vomitavam, não conseguiam comer nada, era só vomitar. A vida delas era vomitar na gravidez. E elas emagreceram muito. Eu sei que isso, gente, é muito ruim. Toma remédio, tenta parar com isso, é muito ruim. Então não é que eu queria estar enjoando, vomitando. É que como a minha primeira ultrassom não tinha bebê, não tinha saco gestacional, não tinha nada, então eu achava que eu não estava grávida. E até chegar às 8 semanas, pra repetir a ultrassom, eu não enjoei, eu não vomitei, eu não tive tontura, eu não tive nada. Então eu falava pra minha mãe, pra minhas irmãs, tipo assim: gente, eu acho realmente que eu não tô grávida. Na ultrassom não tinha nada, então eu acho que eu não tô grávida, porque eu não tô sentindo nada. E, tipo assim, eu poderia ser sortuda de não estar sentindo nada mesmo. Mas se tivesse aparecido coisas na ultrassom, eu ficaria bem mais feliz, né? Não é que eu queria estar vomitando essas coisas não, né? Mas é que eu não tinha sintomas e não tinha bebê na ultrassom. Então, né, gente, momento de primeira viagem.
Só que desde o primeiro momento, apesar de tudo isso acontecer, eu tinha esperança de que ia ter um bebezinho. O meu marido, ele sempre achou que tinha um bebê, que ia aparecer, que só tava muito cedo. Ele nunca pensou o contrário, né? E desde que a gente saiu da sala da ultrassom, ele continuou me tratando como gestante normal. Ele continuou tendo os cuidados comigo como uma mulher grávida. E apesar disso tudo, eu sabia que se realmente eu estivesse grávida, eu teria que me cuidar, porque o bebezinho estaria em formação. Então, eu tinha todo o carinho, passar a mão na minha barriga, de querer cuidar do bebê, de querer comer as coisas certas. Tudo que eu ia tomar, tudo que eu ia comer, eu pensava se isso ia fazer bem pro bebê, já que ele estava em formação, né? E quando finalmente chegou às 8 semanas, tinha um bebezinho na ultrassom, a coisa mais linda, gente. Parecia um ursinho. Tava, gente, muito fofo, muito fofo. Só que teve mais um susto. O médico encontrou um cisto no cordão umbilical. Era uma coisa rara. Eu não consegui achar muita coisa na internet. A única coisa que eu achei foi uma publicação no Facebook de uma menina falando que o filho dela teve isso e nasceu com os órgãos pra fora. Infelizmente. Então, isso poderia sumir, o médico falou. Não se preocupar. Na ultrassom, no pré-natal, a médica também não conhecia direito sobre isso. E ela falou pra acompanhar, se isso fosse evoluir, se isso fosse diminuir, sumir. E o que passava pela minha cabeça era: será que isso tá impedindo o bebê crescer? Será que isso tá impedindo? É um cisto no cordão umbilical. O cordão umbilical leva todos os nutrientes pro bebê. É por onde o bebê respira. Então ficava aquilo. Será que esse cisto cresceu, impediu do bebê crescer? Impediu do bebê respirar? E impediu do bebê se formar? Então, eu já tinha passado mais tempo, eu já estava com 8 semanas. E eu tinha em mente que eu ia só ver o bebê de novo na morfológica, que faz entre 12 e 14 semanas. Eu queria fazer com 13 semanas, né? Não tão cedo, não tão tarde. Até porque eu queria conseguir ver o sexo do bebê também. Não queria muito cedo. E aí, gente, todo esse tempo, esse momento pra mim, das 8 semanas até as 13 semanas, como eu falei no outro vídeo, foi de muita oração pra mim. Foi de ter muita fé. Foi de orar muito. Foi de conversar muito com Deus. Eu tinha medo, sim, de todo mundo fala, na verdade, sobre o amor de mãe. Quando você for mãe, você vai saber. Todo mundo fala sobre isso, o amor de mãe, quando você for mãe. E eu amava o bebê, amo o bebê, né? Só que eu tinha tanto medo de entregar todo o amor que eu tinha pra dar. E depois, quando fosse na ultrassom, tivesse uma triste notícia. Então eu tinha muito medo do que poderia acontecer. E não é que eu queria muito entregar todo esse amor que eu tinha. Eu queria dar todo esse amor que eu tinha. Eu tinha todo esse cuidado, eu tinha todo o carinho pelo bebê, meu marido também. Aí só que eu ficava falando pra ele: nossa, quando chegar a ultrassom, vai ser a hora da verdade. Se o cisto sumiu, se o cisto cresceu, diminuiu. Aí sempre eu falava isso pra ele: vai ser a hora da verdade, vai ser a hora da verdade. E eu orava muito, eu tinha muita fé em Deus que ia dar certo, sabe? E como eu também falei no outro vídeo, a minha mãe, ela é muito ligada com Deus. E ela falou, né, que Deus falou pra ela que as 3 últimas filhas dela, todas os primeiros filhos, iam ser meninos. Da minha irmã, ela acertou. Da minha outra irmã, ela também acertou. E faltava eu. Uma coisa que ela me falava era que eu ia sair do consultório chorando, porém ia ser de felicidade. Que ia estar tudo bem com o bebê, que o bebê ia ser perfeito. Que Deus falou pra ela, né, que ia ser um menino. Que eu só ia lá confirmar isso. Eu recebia, claro, né, em nome de Jesus, eu acreditava. Mas a gente é um ser humano, a gente tem medo, a gente às vezes quer pensar só positivo, mas a gente é ser humano, gente, não dá de pensar toda hora positivo, né? Como eu falei, eu orava muito, eu tinha muita fé em Deus que ia dar certo.
E eu lembro que quando eu marquei a ultrassom morfológica pra ver o bebê, gente, eu tava muito nervosa. Eu tava sempre comentando com meu marido que eu tava muito nervosa. Infelizmente, a gente entrou o mundo entrou em pandemia. E na sala de ultrassom, na verdade no consultório, nem o marido pode entrar, porque você vai sozinha. E eu lembro, gente, que na semana, assim, nossa, eu tava muito nervosa, mas eu tava orando muito. Tinha muita fé em Deus, tenho muita fé em Deus. E quando eu tava chegando perto, eu lembro que eu não dormia mais direito, quando faltava uma semana. Quando faltou um dia antes, que eu já tinha marcado, né, a ultrassom, eu tava muito nervosa, eu não consegui dormir direito. Eu lembro quando eu acordava pra fazer xixi, porque a gente faz muito xixi, quando eu acordava pra fazer xixi, eu aproveitava pra orar, né. No outro dia de manhã, eu já acordei orando, já fui orar, fui merendar alguma coisa, também fui orando e pensando. Enquanto eu esperava meu marido tomar banho, eu tava tomando café, merendando, né? E eu ficava orando, eu ficava pensando. Pra quem não sabe, eu tinha feito o exame de sexagem fetal 2 dias antes. E no outro dia a mulher me ligou, falando pra ir pegar o tiro de volta, pois o exame de sexagem fetal, eles estavam sendo cancelados por tempo indeterminado, pois estavam dando prioridade ao exame de Covid-19. E eu ficava pensando, será que também foi mais um plano de Deus? Foi mais uma coisa para Deus me mostrar que realmente na ultrassom eu vou sair de lá sabendo que é um menino, que tá tudo bem, tá tudo certo. Eu ficava pensando, eu tinha fé que seria isso, eu tinha muita fé que seria isso. E quando eu tava indo pra ultrassom, gente, eu gosto de doce, não consegui nem comer o doce que eu levei no carro. E quando eu cheguei lá, tive que ficar lá no laboratório sem o meu marido, lá no consultório. Meu marido ficou fora. E eu voltei pra ter, acho que um infarto na sala, esperando, gente. Olha que e olha que não demora muito pra ser atendida. Esse dia demorou 1 hora e alguma coisa pra me ser atendida. Eu fiquei lá todo esse tempo sozinha, sem meu marido. Muito nervosa, diga-se de passagem. Muito nervosa. E eu orava e eu ficava muito nervosa. Gente, nossa, foi uma sensação que eu não sei explicar. Quando eu entrei no consultório, na salinha, tinha na imagem, assim, que fica com uma tela na sua frente pra você ver também. Tinha um bebezinho de uma mulher bem mais grandinho que o meu estaria, né? E quando eu deitei, gente, eu tava muito nervosa. Eu estava suando frio, gente. Eu senti que eu tava suando frio de tão nervosa que eu tava, né? Pois ali seria a hora da verdade, do que aconteceu com esse cisto do cordão umbilical, sabe o que aconteceu. E quando o médico, ele colocou o negócio da ultrassom, porque eu já estava de 13 semanas e a ultrassom foi por cima, foi pela barriga. E quando eu vi o bebê, que ele tava grandinho pro tempo dele, ai, ufa, meu Deus, ele tá grandinho. E eu fiquei muito nervosa. E, gente, tive um susto, pois ele colocou lá a ultrassom, cutucou o bebê assim, ele bate na nossa barriga mesmo, e o bebê não se mexeu. E que passou pela minha cabeça assim, meu Deus, tipo, ele tá sem vida. Eu fiquei muito nervosa, gente. E ele bateu no bebê, nada. Bateu no bebê de novo, nada. Aí depois ele bateu de novo no bebê. Gente, o bebê começou a se mexer. E eu fiquei, meu Deus, ele só tava dormindo. Que susto que ele me deu. Creio eu que ele estava dormindo. Ele começou a se mexer, gente. Eu fiquei assim, ai meu Deus, não acredito. E há anos atrás eu já acompanhei uma pessoa na ultrassom dela. E foi com esse mesmo médico. E ele ouviu várias vezes o coração, pois ele estava vendo uma coisa no coração que estava errado, um
um batimento que estava errado. Só que ele falou para não se preocupar, que voltava depois, isso poderia sumir, isso some e tal, tava muito cedo. Então eu sabia que se ele ficasse ouvindo muito certas coisas, poderia ter alguma coisa errada. Eu já tive a experiência de acompanhar alguém com esse mesmo homem, com esse mesmo médico. E ele ouviu o coração só uma vez, e eu, ai, graças a Deus. E tem outras coisas que eles escutam na morfológica, né? A morfológica é justamente isso, pra você ver várias coisas, pro médico ver várias coisas do bebê. E todas as coisas que ele ia ouvindo, ele ouvia uma vez. E pra mim aquilo era um alívio. Eu tava muito nervosa e aquilo era um alívio. Sabe, que ele não tava voltando pra ouvir, pois ele tinha achado algum erro, alguma coisa. E, gente, era um alívio, era um alívio, era um alívio. E aí, depois ele falou pra mim assim, o bebê tava de costa até. Depois ele falou pra mim, olha, seu bebê tá sem risco de ter síndromes, tá sem risco também de pré-eclâmpsia, ai, como é que fala isso? E teve uma outra coisa que ele falou, se eu achar, se der eu coloco aqui o vídeo do momento que ele fala, porque eu tava gravando pra depois mostrar pro meu marido, né? E ele falou, sem risco de pré-eclâmpsia, o bebê está formado, só preciso virar ele agora pra ver o osso nasal, e tinha uma outra coisa que ele queria ouvir. Aí ele falou sem risco de problemas do coração também. Ele falou que só que tinha que virar ele pra ver o osso nasal, e tinha uma outra coisa que ele precisava escutar, virando o bebê, e ele tava de costa. E ele falou, olha, ainda não dá de ver o sexo, tá bom? Eu falei, tá bom. E aí, o mais importante pra mim era sair de lá, sabendo tudo isso que ele tinha me falado, que tava tudo bem com o bebê. E eu falei pra ele, o cisto do cordão umbilical sumiu? Ele falou, sim, sumiu. Eu, ufa, meu Deus, Deus é maravilhoso. E quando ele virou o bebê, ele viu o osso nasal, tava tudo certo, tudo bem, graças a Deus. E ele ouviu um outro negócio que ele precisava ouvir, que eu não lembro agora. Tava tudo bem, graças a Deus. Só que esse médico, como eu falei, eu já tinha ido acompanhar uma pessoa anos atrás, e ele falou a mesma coisa, que não dava de ver o sexo. E no final, ele acabou falando o sexo, que tinha dado de ver sim. E pra mim, ele falou, olha, não vai dar de ver o sexo. Eu falei, tá bom. Só que ele falou que precisava ver duas coisas, ele já tinha visto. E ele ficou cutucando muito o pé da minha barriga, cutucando, batendo. E eu falei assim, eu acho que ele tá vendo o sexo, ele só quer me confirmar. Só que você toda nervosa, você não consegue enxergar ali nada, né, gente? E ele cutucando, cutucou, até o bebê dava uns pulinhos, assim, que ele cutucava muito o pé da minha barriga, o bebê dava uns pulinhos. E aí teve um momento que eu nunca vou me esquecer, que foi gente, eu acho que foi um dos momentos mais lindos da minha gravidez. Foi quando ele pegou lá eu olhando, né, lá em cima, assim, o monitor, e ele botou uma setinha, pronto, meu coração disparou naquele momento, e ele começou a escrever lá. Masculino. Nossa, eu não sei explicar pra vocês o que foi que eu senti. Se fosse menina, também seria a mesma emoção. Mas ali era uma confirmação de Deus, que tava tudo bem. Ai, gente, eu não quero chorar aqui, porque eu vou ficar muito feia chorando aqui, né, gente? Pelo amor de Deus, não quero chorar. Mas ali foi uma confirmação do que Deus tinha falado pra minha mãe, de que tava tudo bem, que eu ia sair daquele consultório chorando, mas era de alegria. E, gente, começou a sair lágrima do meu olho involuntariamente. Não parava de descer. Eu queria sair daquele consultório, abraçar meu marido, abraçar minha mãe. Meu Deus, eu queria, só pensando
Deus, tu é maravilhoso, tu é maravilhoso. Eu ficava agradecendo a Deus e todo o tempo falando, Deus é maravilhoso, Deus é maravilhoso. Gente, eu queria sair dali, abraçar meu marido, abraçar minha mãe, falar que tá tudo bem. Eu queria correr pra casa, eu queria correr lá pra rua onde meu marido tava me esperando lá fora. Queria abraçar ele, falar que tava tudo bem. Gente, eu não sei explicar o que foi que eu senti. Eu acho que naquele exato momento, todo o amor que eu tinha, sabe, que eu tava não deixando sair pra fora por medo de tudo que tinha acontecido já na minha gravidez, sabe? Eu acho que naquele exato momento foi onde todo aquele amor de mãe que todo mundo fala, que a gente tanto escuta falar, acho que naquele exato momento tudo aquilo saiu pra fora, tudo que tava guardado saiu pra fora. Eu sinto, na verdade, eu sinto isso. Foi naquele exato momento, aquele exato momento marcou a minha gravidez. Tava tudo bem com meu bebê era um menino, Deus tinha confirmado os planos dele. E eu só consigo agradecer a Deus e falar pra vocês o quanto Deus é perfeito, é maravilhoso. Não deixem de sonhar, não deixem de acreditar, de orar, de conversar com Deus, gente. Eu sempre falo pra vocês que Deus, Ele sabe o que a gente pensa, só que Ele quer ter intimidade com a gente, Ele quer ser o nosso amigo, Ele quer a nossa amizade, entendeu? Então, Deus, Ele precisa disso, a gente precisa disso, a gente precisa conversar com Deus. Entendeu? A gente precisa ter esse momento com Deus. Então, naquele momento, eu ficava lembrando tipo, eu orando o que eu tava pedindo, do que eu achava sobre o exame da sexagem fetal. Se confirmou ter devolvido o meu dinheiro, pois eu sairia dali sabendo o sexo do bebê. Gente, foi um momento muito, muito, muito emocionante. Saía lágrima do meu olho sem eu querer, eu não queria chorar ali naquela sala. Mas, gente, foi muito, muito, muito emocionante. Eu não sei explicar pra vocês o que foi que eu senti. Acho que ali foi onde... Eu acho que eu já tinha esse amor de mãe. Eu acho que só tava guardado. Só tava com medo, sabe? De amar tanto meu bebê e no final dar alguma coisa errada, sabe? E ali tudo saiu pra fora. Tudo que eu tava guardando deu tudo certo. E aquele momento eu digo que marcou a minha gravidez. Toda vez que eu quero lembrar, eu tava com o telefone todo o tempo gravando a tela, né, pra mostrar pro meu marido quando saísse lá fora. E toda vez eu pego e vejo esse vídeo do exato momento que o médico botou a setinha lá, né, masculino, e o bebezinho mexendo. E eu só consigo agradecer a Deus, gente, por tudo que Ele tem feito na minha vida, na minha gravidez, que Ele é maravilhoso. Então é isso, gente, que eu tenho pra falar pra vocês. O exato momento que eu acho que eu senti tudo isso, né? Que eu senti esse amor maravilhoso de mãe, que eu senti que tava tudo bem com o meu bebê, que eu podia amar ele imensamente, que eu podia me entregar a ele. E todo o cuidado eu já tava tendo, mas eu tava com medo. E é isso, é confirmação de Deus na minha vida. E é isso, gente, tenho muita fé em Deus. Espero que vocês entendam o meu vídeo, tá? A minha mensagem também. E é isso, gente, falar pra vocês que a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Não deixem de sonhar, de pedir pra Deus, de conversar com Deus, de entregar seus planos pra Deus. E no momento certo Deus vai abençoar cada um de vocês. Obrigada por me acompanharem até aqui. E é isso. Um grande beijo pra vocês e até o próximo vídeo.